como a gente pode chegar em uma situação onde nós criamos um movimento cultural nosso, e esse movimento cultural ele se expanda para outras regiões, para que assim nós tenhamos a nossa própria identidade. É o que eu pretendo refletir no momento. Antes, eu acho que a gente precisa estabelecer o que é, como eu vejo, pelo menos, que é cultura. Cultura, ao meu ver, assim, são seres vivos coexistindo no mesmo ambiente. Não dá para ser mais simplista do que isso, no ambiente fechado, no ambiente em si. E eu vejo, particularmente, que quando você tem esse ambiente com uma certa liberdade, que não tenha tantas regras externas impostas a ela, ela consegue se desenvolver naturalmente. Para você desenvolver uma cultura forte, como um novo estilo musical, que é o caso do pagode, que é o caso do funk, que nasceram nas comunidades cariocas, isso acontece naturalmente em ambientes densos, de população densa, que você tem muita gente ali convivendo, você meio que acelera esse processo de se experimentar, testar e tudo mais. Você acaba validando ali no grande número de pessoas já ali automaticamente. E aí quando esse gênero musical, no caso da música, que estamos utilizando aqui como exemplo, ele se expande e já sai pronto, né? Na verdade, assim, vai surgindo vários gêneros ali. O funk mesmo começou com o funk pesadão, depois que ele foi se tornando um pouco mais palatável, ainda excede alguns limites, quebra vários tabus culturais, sociais, é relativamente muito mais leve do que o funk era lá no seu primórdio. E isso surgiu numa população densa. Mas como a gente pode potencializar isso em uma sociedade onde não é tão densa? Convenhamos, aqui na nossa região, centro-oeste paulista, se a gente pegar um raio de 100 quilômetros, não dá 1 milhão de pessoas. Enquanto em São Paulo isso é um bairro. É essa disparidade de densidade que eu estou querendo me referir. Mas a forma como eu estruturo isso, eu já falei aqui para vocês, são os 4 pilares lá da criação, produção, distribuição e exibição. Acabei nomeando dessa forma porque eu estudo mais cinema, e cinema é exibição, mas nessa exibição aqui nós estamos falando do acesso direto do público com aquele conteúdo, com aquela cultura que está sendo gerada. E o primeiro passo, óbvio, você precisa começar de um zero. E esse zero é a criação, a gente começar a produzir, começar a fazer essa troca cultural. Então, se você gosta de música e se formou em engenharia, não mate esse desejo. Continue estudando, claro, né? Não estamos falando aqui de nada de achismo. A criação artística, ela tem a sua técnica, e para que ela se desenvolva, você primeiro precisa aprender a técnica que já existe para que você possa desmembrá-la, encontrar um novo caminho. Mas antes você precisa aprender como que já está sendo feito e você botar isso para a sociedade de alguma forma. A criação está aqui na nossa cabeça, você tem que fixá-la em algum meio, né? Aí vem a produção. Se você escreveu um poema, um texto, um poema, uma música, uma história, você tem que fixar ela numa mídia, seja um meio físico ou digital, você tem que fixá-la numa mídia. Essa é a questão da produção. Uma vez você produzindo, você tem que fazer com que essa mídia, essa criação sua já produzida, chegue até o público consumidor, que é o público da sua comunidade, da sua sociedade. E aí é onde entra a questão da distribuição, essa logística de fazer o seu conteúdo chegar até essas pessoas. E aí vem a última etapa, que é a exibição. A exibição é o consumo desse produto, essa manifestação cultural. Eu vou chamar de produto porque eu não consigo separar uma da outra. Eu já falei aqui várias vezes que a relação financeira direta é extremamente importante para que a gente mantenha essa economia criativa e a própria sociedade, a própria cultura da sociedade saudável. A gente tem que manter essa nossa relação também pelo financeiro. E aí a exibição seria o ponto final de entrega, para que o público possa absorver aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou, aquilo que você criou. E aí, isso se retroalimenta, porque uma vez que eu consumi o que você criou, isso passa a fazer parte da minha bagagem cultural. E, inevitavelmente, isso vai interferir no que eu for criar futuramente. Então, esse é o ciclo. Por isso que eu valorizo bastante bares que promovem muito as bandas de rock cover. Tenho ido em alguns bares de cover, você percebe que, tecnicamente, essa galera tem o domínio. Agora, o que eu queria incentivar aqui é que você agora pegasse essa parte técnica
e tentasse criar a sua própria arte. Não só reproduzir aquilo que já foi feito, mas criar novamente, fazer algo novo. Mas não só criar, mas botar isso para a sociedade, para que a sociedade possa ver. E aí entra essa questão do ciclo, né? No caso da música, você tem que dar um jeito de entrar no Spotify, porque o Spotify, além dele ser um ponto ali que já estabeleceu essa relação financeira entre o ouvinte e o músico, ele é a maior plataforma de música hoje, uma plataforma de acesso e de descoberta. Se eu for recomendar um artista local, imediatamente a pessoa vai procurar no Spotify. E nós temos algumas bandas autorais aqui na nossa região e eles estão no Spotify, você pode entrar lá, você pode ouvir. Eles fizeram esse processo, aprenderam a tocar essas músicas e aí resolveram, né, tocaram bastante, resolveram criar a sua própria arte e isso acaba intensificando a autenticidade cultural da nossa região. Quando eu digo que a gente precisa criar, disponibilizar para a comunidade, para a sociedade, eu estou fazendo até aqui um meia-culpa, porque eu vivo pensando sobre essas coisas há bastante tempo, que eu venho lendo, venho estudando, mas eu sempre tive uma certa vergonha de ficar expondo esses pensamentos, ficar expondo essas teorias aqui com vocês, né? E a rede social, ele faz parte desse processo também, ele é um ponto de exibição desse nosso conteúdo. No caso, almejo trabalhar com cinema, almejo produzir meus curtas-metragens, mas na realidade eu sou um artista que eu estou circulando por todas essas áreas da arte. Tirando aí a dramaturgia, o teatro, que eu não tenho a menor aptidão para atuação, eu estou praticamente envolvido em quase todas elas, né? Aqui estou apresentando para vocês texto. Parte da minha vergonha, inclusive, de não gravar isso antes é porque eu não sou muito satisfeito com o meu texto. Não é o texto mais primoroso que você vai ver hoje. Mas eu quero dizer que, por exemplo, na fotografia, não tanto recentemente, eu não estive tão animado de fazer isso, mas eu tenho um hábito de sair com a minha câmera na mão e fotografando o que me dá na telha, o que me dá vontade de fotografar. E isso me proporcionou várias fotografias que eu acho pessoalmente lindas. Só que uma vez que eu criei essas imagens, né, a fotografia é uma parte criativa, se eu deixá-las no meu computador, de nada adianta para essa autenticidade cultural. Só que o fato de eu divulgá-las no Instagram, eu já completo esse ciclo. A última foto que eu trabalhei bem, eu caprichei assim, trabalho de fotografia mesmo, foi a foto da matriz da igreja nossa aqui. Teve as viagens também, né? É uma foto da matriz que tá aqui. É uma foto que eu, enfim, vou mostrar ali para vocês. Provavelmente eu vou deixá-la à venda também na minha loja, que esse é o outro ponto. Porque como a gente precisa ter essa questão do financeiro, a gente ter essa relação mais próxima do financeiro, eu pegar essas minhas fotografias e disponibilizar para que vocês comprem elas em formato de quadro, fecha esse ciclo, mas dessa vez de uma forma economicamente saudável. Porque nós temos muitos fotógrafos bons aqui na nossa região, que se a gente tivesse esse hábito cultural de adquirir os seus quadros, eles poderiam potencializar ainda mais as suas artes, a sua expressividade. Não só na fotografia, mas produzindo os vídeos, né? Mas eu também desenvolvendo a plataforma Big Lago, já falei para vocês dela aqui. Prometo gravar um vídeo explicando o conceito por trás da Big Lago. Em parte, ela está diretamente envolvida com isso tudo que eu falei para vocês neste vídeo e de como ela pode fomentar e potencializar a nossa autenticidade cultural. Aqui, obviamente, é a minha teoria, estou apresentando para vocês a minha teoria. E ela pode ser tranquilamente refutada nos comentários aqui embaixo. Fique à vontade para expor toda a sua contradição aos meus argumentos. Lembrando, minha loja ali, o quadro, as outras fotos também que eu comentei aqui também estão disponíveis lá. E é isso, até mais. Falou, tchau, tchau.